Então, muito especiais esses dois Sinhadevas. Especialmente tem o Ahobalam. Tem 9 Nrsimhadevas. Quando estava tendo uma luta entre Hiranyakashipu e Nrsimhadeva, os semideuses viram e começaram a ficar fazendo orações e muito impressionados. Aho. Como eu falei, Aho. Aho a gente usa em 3 momentos. A gente usa esse Aho. É uma interjeição que chama, né? Aho. É quando você está com medo, quando você está muito maravilhado e quando você está muito surpreso. Então, uma coisa que você vê assim, de repente, assim, um susto. Aí você fica até com medo também. Ao ver a forma feroz do Senhor, Ugra Nrsimha, todos os semideuses ficaram com muito medo. Também a gente teve o darshan de Jala Nrsimha também. Jala Nrsimha é o que sai fogo dele. Um calor, fogo. Então ele podia queimar todo o universo. Por isso o nome é Jala Nrsimha. Então, especialmente o canal de Ahobalam Nrsimha. Vocês tiveram o darshan de Jala Nrsimha? Você teve? Muito legal todos esses locais que a gente visitou. Também a gente foi na escola de Prahlada Maharaj. Um local muito bonito. Então, nesses locais a gente tem Spuriti das Lilas. Visão dos passatempos. Mahaprabhu também teve o darshan de Ramachandra. Assim, Senhor Chaitanya Mahaprabhu deu misericórdia para um devoto do Senhor Rama. Tinha um devoto que estava cantando o nome de Rama. E aí, ao ver Mahaprabhu, ele começou a cantar o nome de Krishna ao ver Mahaprabhu. E aí ele falou o seguinte, o devoto falou assim: eu sempre cantava o Senhor Rama desde que nasci, mas quando eu vi você, eu comecei a cantar o nome de Krishna. Ou seja, tem gente que diz que a alma não tem uma swarupa fixa. Mas o Chaitanya Charitamrita explica claramente que enquanto a diva não chega no Sthayi-Bhava, no amor fixo, ela pode adorar qualquer um. Mas, quando ela chega no estágio de Sthayi-Bhava e ela tem a realização da forma espiritual, aí sim, de acordo com a swarupa da alma, ela vai adorar uma forma do Senhor fixa. Deus vai aparecer de acordo com o adorador e a adoração. Apesar de Deus ser apenas um, ele vai se manifestar de acordo com o Upasana e o Upasaka, com a adoração e com o adorador. Ele vai aparecer de uma forma diferente. Tem muitos panitas que pegam isso, aquilo, tipo uma forma, pegam uma parte das escrituras com aquela parte junta, dá uma volta e diz assim: a alma não tem swarupa fixa, forma fixa, de acordo com a associação, com o convívio que você tiver, você vai manifestar aquele amor. Mas isso não está errado. Na verdade, se as escrituras falam sobre isso, sobre que o convívio vai, diga-me com quem anda, que direi quem é. Isso, na verdade, só vale para em termos materiais. Por exemplo, quem bebe adora conviver com quem bebe também. Verdade ou não? Você pode ver no aeroporto,
Eles dão drogas para os cachorros no aeroporto. Porque aquele cachorro vai fazer o quê? Ele vai ficar farejando, procurando droga na mala das pessoas. Sim ou não? Um cachorro comum não consegue farejar as drogas. Já viu no aeroporto? Nunca viu? Da mesma forma, as pessoas sempre gostam de conviver com quem elas parecida com elas. Tipo, ladrão. Ladrão agora adora conviver com quem é ladrão também. Vai andar com ladrão. E os sados gostam de ficar com quem? Com os sados também. E o assado? A pessoa que não é devota gosta também de ficar com o não devoto. É verdade. Da mesma forma. Quanto mais a sua swarupa da tua alma estiver manifestada, mais você vai ter bem-aventurança em ouvir aquele Harikatha, de acordo com a sua swarupa. Por exemplo, para as gopis, você pode falar sobre qualquer coisa. Elas vão até escutar, mas elas não vão ter nenhum interesse. Elas só têm interesse em quê? Elas só gostam de ouvir o quê? Só sobre Krishna, elas gostam. Se você falar sobre Rama ou outras coisas, ok. Contudo, elas não sentem felicidade. Entende? Chaitanya Mahaprabhu, o que ele fez? Tinha um devoto que era devoto do Senhor Rama. Quando ele viu Mahaprabhu, ele começou a cantar o nome de Krishna. Mahaprabhu falou para ele: você na verdade não é devoto do Senhor Rama, a sua alma não é devota de Rama. A sua alma é o quê? Devota de Krishna, na verdade. Você achou que você era devoto do Senhor Rama, a sua swarupa, mas não. Essa é uma evidência. Já os panitas ficam assim: não, a diva não tem forma fixa, swarupa. Então o quê? Tem sim, tem uma forma fixa da alma. Através do processo de ouvir Harikatha, quanto mais os anatas forem eliminados, mais, pouco a pouco, a sua swarupa vai se manifestar. Essa sua forma fixa agora está numa forma de potência. Imagina uma semente. Você já viu a fruta de uma figueira, da bengala? O fruto da figueira é cheio de sementes, É uma fruta cheia de semente. Tem ou não tem? Tem. E aí essa semente, quando ela está num ambiente favorável para a germinação, por exemplo, água, substrato, e aí o que acontece? Ela começa a crescer e no futuro ela também vira uma árvore gigantesca de figueira. Então, dentro da sementinha, você tem tudo ali em potência. A raiz da árvore, folhas, tronco, galhos. Se você tentar cortar uma semente no meio, você não vai conseguir ver a árvore. Vai? Não. Só que se você botar essa semente num ambiente favorável para seu crescimento, ela vai crescendo e vai se manifestar como uma árvore gigante e linda. Então, da mesma forma, o exemplo é dado que a alma tem no seu coração essa potência da forma eterna dela. Através do processo de sadhusanga, fazer bhajana sadhana, na limpeza dos anartas. Quanto mais você estiver livre dos anartas, anarta nivriti, o que acontece depois de anarta nivriti? A pessoa chega em nishta. Depois de nishta vem ruchi. Então, firmeza, depois gosto, depois a shakti, apego. Depois da shakti vem bhava, emoção espiritual. Depois, prema, o amor divino. A shakti é também chamada de abhasa swarupa.
No estado de bhava, você tem uma leve aparência da sua forma fixa da sua alma. वो थोड़ा आवास में और परिष्कार में थोड़ा बहुत आगे आ जाता है। Então, aí depois, अब प्रेम दशा में पूर्ण रूप में em bhava, isso vai se desenvolvendo ainda mais, vai ficando mais limpa. Você vai, em prema, você sabe completamente quem você é. Sua forma se manifesta completamente. O Shastra explica. अभी सभी कथा सुनने में अच्छा Então, लगा agora você gosta de ouvir sobre todos os katais. भगवान के जितने अवतार हैं Qualquer कथा अच्छा लगे kata de qualquer avatar você gosta. जितने आप Agora, अनर्थ quanto mais você tiver limpado dos anartas, anarta nivriti, कौन सा चीज में अच्छा लगे você vai gostar de ouvir qual kata जिसका आपके स्वरूप जिसमें de acordo com a sua rupa, ou seja, de acordo com स्थायी भाव में com a sua forma da sua alma, स्थायी भाव o Staibhava, o humor fixo da sua alma de adoração a Deus. Enquanto você não chega nesse estágio de Staibhava, humor fixo, você gosta de tudo. जिसको सत्संगति कहा जाता है O nome disso é Swacharoti. और जब स्थायी भाव पर नहीं पहुंच रहे Mas se você ainda não chegou em Staibhava, विदार विदार की कथा अच्छा लगता है। então, se você não chegou em Staibhava, você gosta de qualquer kata aqui e ali. तो इसलिए कह रहे हैं Ou seja, diferentes katas sobre o Senhor Supremo você vai gostar. সেই বিপ্রাম নাম নিরন্তর লয় রাম নাম বিনা অল্প অন্য বাণী নাম করয় সেই দিন তার ঘড়ি রহি ইচ্ছা করি তারি কৃপা করি আগে চলিলা গৌর হরি इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु राम भक्त के घर में Assim, Chaitanya Mahaprabhu um dia ficou na casa desse devoto Senhorama e tomou praçada lá. E Mahaprabhu seguiu seu caminho. और फिर आगे चले तो देखा Seguiu seu caminho e ele viu que tinha mais um devoto do Senhorama também no caminho. और महाप्रभु जब आए E aí, quando o Mahaprabhu chegou, o devoto convidou Mahaprabhu para tomar praçada na casa dele. महाप्रभु बोले ठीक है Mahaprabhu concordou e falou: tá bom, vou na sua casa na hora do almoço tomar praçada. साधु के लोग अधिक लोग में कब भोजन कराते हैं Geralmente as pessoas gostam de alimentar os sadhus na hora do almoço. बोले साधु लोग 3 बार थोड़ी भोजन करते Porque antigamente os sadhus não tomavam praçada 3 vezes por dia. हैं रियाज हो गया 3 बार Hoje em dia a gente come 3 vezes por dia, mas चलो जैसे ही हो enfim. फिर कब भोजन करते थे Então antigamente os sadhus almoçavam só. तो महाप्रभु पहुंचे Mahaprabhu foi na casa do devoto almoçar, कुछ नहीं बनाया mas o devoto Senhorama não tinha cozinhado nada para Mahaprabhu. ऐसे बैठा के Tava tudo. Ele estava até parado, assim, sentado. महाप्रभु ने कहा भाई E Mahaprabhu falou: ué, बुलाया você me convidou निमंत्रण दिया para vir para sua casa. कहने लगे देखो Aí o devoto disse: ah, देखो वो इतने सीताजी के भाव में इतने आगे ele estava absorto no amor de Sita Devi. कहने आगे लक्षण Ele falou: Lakshman foi agora सात आदि coletar espinafre, रानी बन्ना भोजन porque eles comiam comida da floresta. Eu tô aqui esperando. और जब ले आएंगे तब भोजन Quando ele voltar, aí vai ter कौन comida. समय हो गया 2 Mas já era meio-dia, já era 2h30 da tarde. इतने भाव में आदिष्ट हो गए Mas o devoto estava totalmente absorto em Astakali Lila. Absorto no amor. और इसी प्रकार फिर राम भक्त É o devoto do Senhor ama. महाप्रभु ने वही कृपा की E Mahaprabhu deu misericórdia para ele. फिर कुछ समय के बाद उन्होंने रसोई बनाया Depois de um tempo ele cozinhou भोजन e alimentou o Senhor Chaitanya Mahaprabhu. इसी प्रकार गौरहरि Serviu o almoço para ele. महाप्रभु Dessa forma, agora Hari Chaitanya Mahaprabhu deu misericórdia para todo mundo. जो जैसे रस के भक्त होते हैं भगवान उसी प्रकार Mahaprabhu, ele deu misericórdia de acordo com a raça de cada devoto. Sim ou não? महाप्रभु की ये विशेष Essa é a especialidade do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. महाप्रभु सबको तो प्रेम दिया Mahaprabhu deu prêmio para todo mundo. बोले प्रेम कौन सा प्रेम जिसको Qual prêmio? उसके जैसे सर्व के अनुसार प्रेम दिया De acordo com a sua swarupa. Ou seja, ele deu prema de acordo com a swarupa da pessoa que ele deu. सर्व उसके अनुसार ही प्रेम De acordo com a forma fixa da alma de cada pessoa, ele vai dar o prema para aquela pessoa de acordo. পুরো সিদ্ধবট আয়না সেই বিপ্র ঘরে সেই বিপ্র কৃষ্ণা লয় নিরন্তরে
Então Mahaprabhu সেই বিপ্র কৃষ্ণ de novo foi na casa daquele devoto que estava cantando o nome de Rama. মহাপ্রভু তারি প্রশ্ন কইল অ বিপ্র এই তোমার কেন দশা হইল পূর্বে তুমি নিরন্তর হইতে কৃষ্ণ নাম নাম এবে কেন নিরন্তর ন কৃষ্ণ নাম Mahaprabhu perguntou, antes você cantava o nome de Rama, e por que agora você canta o nome de Krishna? Então aqui está claramente explicado. Ó. Quem não estuda propriamente o Chaitanya Charitamrita fala besteira. Diz que a alma não tem forma fixa. Mas aqui, ó. Mahaprabhu veio antes na casa dele, tomou prachada. Aí Mahaprabhu foi embora. E aí Mahaprabhu voltou mais uma vez na casa desse mesmo devoto. Voltou mais uma vez. E aí Mahaprabhu, a segunda vez que ele voltou, Bhiksha aqui no caso significa tomar prachada. Para os sannyasis, comer se chama Bhiksha também. Bhiksha traduz às vezes como pedir doação, mas no caso do sannyasi também significa tomar prachada. পূর্বে তুমি নিরন্তর নইতে রাম নাম বিবেকন নিরন্তর রাম কৃষ্ণ নাম Está explicado aqui claramente. Mahaprabhu perguntou, antes você cantava o nome do Senhor Rama, né? E agora você canta qual nome? De Krishna. Está explicado claramente. O Brahmana disse, sim, o devoto, desde a minha infância eu sirvo o Senhor Rama. बल्लभदी राम नाम ग्रहण अमर तुम्हा देखी कृष्ण नाम आइल एक बार ताहईते कृष्ण नाम जियाते बसिलाम कृष्ण नाम स्मरे राम नाम दूरे गेलाम बाल्यकाल হইতে মোর স্বাভাবিক হয় আমের মহিমা শাস্ত্র করে সঞ্চয় সুন্দর পদ্য Que lindo esse verso do Chaitanya Charitamrita, repete o Jatata Siddhanta. O Brahmana falou, né? E também a gente vê muita gente que a pessoa, de acordo com o seu próprio desejo, faz serviço para uma deidade específica. Tem gente que serve o Senhor Rama, a pessoa pensa, eu sou devoto de Rama. Mas na verdade a forma da alma dela não é devota de Rama, mas sim devota de Krishna. Tem gente que serve, que é devota de Krishna, e a pessoa, por exemplo, alguém pode pensar, tal devoto é muito devoto de Rama, tal pessoa é um grande devoto de Rama. Mas essa pessoa, quando ela descobre a forma fixa dela, ela vê que ela não é. Essa é a concepção que está escrita aqui. Está explicado claramente. इति राम पदनिवसं परम ब्रह्मधीयते अनंत सत्तानंद चिदानंद स्वरूप परतत्व जुगलो आनंद में रहते हैं. Os yogis, eles têm bem-aventurança em Paramatma. Os gyanis veem Deus como Brahma, refulgência. Jyotirmaya Brahma. Os yogis, de acordo com Yoga Darshan, eles conhecem Deus como Paramatma, super-alma. E os devotos conhecem-no como Bhagavan. Tem o Darshan dele como a suprema personalidade de Deus. Só é Bhagavan. Bhagavan, ele dá o seu darshan de acordo com o humor da pessoa.
में वो प्रवेश करना चाहते Os Gyanis, por exemplo, querem se fundir na luz. Tá bom, então. हैं ब्रह्म स्वरूप दर्शन। Então Deus se manifesta para eles como Brahma Swarupa, como a luz. Tá bom, fica aí então parado na luz. इस प्रकार से भगवान उसरों के मार करके कहाँ Bhagavan, डालते हैं? ele mata os demônios e manda eles para onde? अपने साथ अपनी ज्योति में प्रवेश करते Também pro Jyoti. Deixa eles lá na luz. हैं। भगवान श्री हरि के द्वारा जितने भी Harinam, matar todos os demônios mortos pelo Senhor. सबके भगवान क्या करते हैं? Bhagavan faz o que com eles? अपने ज्योति Daí ele saiu de ये Mukti. खुदा छोड़ के और किसी को दिखा नहीं है। Tirando Putana. Putana foi só uma exceção. Foi a única exceção, foi Putana. संतराम जी भगवान ने कौन सा दे दिया? Qual foi o destino que Putana recebeu por Deus? अत्रोचित गति। Ela virou uma serva de mãe de माँ Yashoda. दशरथा की Ela virou uma serva de mãe de Yashoda. माँ दशरथा की दो परिचारिका के नाम क्या है? Então, qual é o nome das servas de mãe de Yashoda, por exemplo? अंबिका, Ambika. Esqueci agora. अम्बा, Amba também. माँ जसोदा। Mãe de Yashoda, ela tem duas servas. मेडिसन में माता जसोदा। Paricharika significa serva. चैतन्य उन्होंने Chaitanya Charitamrita, no Anubhasya, Bhaktivinoda Prabhupada nomeou essas duas servas. उसमें उनको Ele, perdão, revelou os nomes, né? मेडिसन में और Das duas servas de mãe de Yashoda. उत्तरायण के छोड़ करके दूसरे के बारे में Com exceção de Putana, ninguém recebeu esse destino. भगवान सबके क्या दिया? वो क्या? उसी प्रकार उसरों की जो Para os demônios, eles receberam o quê? ज्योति के ध्यान करने Se fundir na refugência do Senhor. E quem fica querendo alcançar esse caminho, como até mesmo Bhakti Pragna Keshav Maharaj explicou, por que a gente vai fazer esforço tanto, prática espiritual, austeridade, para obter o resultado que demônios obtêm? पढ़ना उसे क्या बोले? Leiam esse livro, इस ग्रंथ भक्त प्रकार escrito por Bhakti Pragna Keshav Maharaj. Keshav Goswami Maharaj. O nome do livro é Além do Nirvana. Muito belas explicações desse जो livro. लोग ब्रह्म ज्योति को Quem quer se fundir no Brahma Jyoti, na refugência do Senhor? वो तो उसरों के स्थान है। E, na verdade, essa pessoa está querendo ir para um local que os demônios vão. Por que uma pessoa inteligente ia querer isso? Bhakti Pragna Keshav Maharaj explicou isso. Você leu esse livro? Leia. इसलिए भगवान जैसे जैसे इच्छा भक्त है उसी को भक्त को स्थान Bhagavan, ele vai dar o destino para você de acordo com onde você quer के ir. द्वारा परमात्मा साथ Os yogis, por exemplo, eles querem se fundir em Paramatma. के साथ एक ब्रह्म साथ Dois tipos de fusão, Paramatma Sayudja e Ishvara Sayudja. ये ईश्वर साहित्य जो है और भी A liberação Ishvara Sayudja é ainda mais perigosa. ये नहीं है प्रकार Perdão, acho que eu falei errado. É Brahma Sayudja e o outro é Paramatma ou Ishvara Sayudja. ये अनंत सत्तानंद E agora ele falou que essa Ishvara Sayudja, que é Paramatma Sayudja, é ainda mais perigosa do que Brahma Sayudja. Eu acho que foi isso que... जो भी आनंद है भगवान की जितना आनंद होता है Então tem bem-aventurança sim no Jyoti, किंतु वो आनंद na refugência do Senhor. Contudo, परमानंद के साथ एक essa bem-aventurança da refugência é comparada a um vagalume perto do sol. Se você comparar a bem-aventurança que tem na luz de Deus com a bem-aventurança do amor divino, Brahmananda com Premananda, é como se fosse a diferença da luz de um vagalume com a luz do sol. और जो भी लोग उसकी कहा जाता है और ब्रह्म ज्योति के देख करके उसके आनंद Os yogis veem Brahmananda e acham que isso é muito bom. Devoto pergunta, o verso Ananda Maya Vyasa teve com isso? Gente, chegou abraçada já ou não? Como é que é? आपको बोला था 8 बजे Você falou que ia chegar às 8, né? Já são 8h30 já. Você falou, a devota está fazendo uma pergunta. Que tem 9 formas do Nishihadeva. संदीप पे ही किया था ये लीला को सोचो Gurudeva diz, na verdade, são, प्रहलाद बड़ा प्रहलाद को ने por exemplo, Prahlada
Bararda é o nome de Nrsimhadeva. Quais são esses 9 Nrsimhadevas? A gente foi em vários locais hoje, né? Paralada Bararda. Ou seja, se lembrando de cada uma das lilas, teve uma forma que Nrsimhadeva manifestou. Por exemplo, Paralada Bararda significa Nrsimhadeva dando bênção para Paralada nesse momento da lila. Teve uma outra forma que a gente viu, que foi quando ele botou Hiranyakashipu no colo e rasgou o peito de Hiranyakashipu. Essa forma é Ugra Narasimha. A gente também foi no Jwala Narasimha, que foi quando o Nrsimhadeva ele estava tão irado que fogo saía da boca dele e ele podia até queimar todo o universo. O Jwala Narasimha e o Ugra Narasimha não são o mesmo? Perguntou a devota. O Gurudeva diz, não. Ugra Narasimha a palavra é até parecida, mas tipo, Ugra Narasimha e Jwala Narasimha eles foram em momentos diferentes. Ugra Narasimha é porque ela falou, mas o Jwala Narasimha, que é o Nrsimha que saiu fogo pela boca, também é Ugra, né? O Pujari falou, Ugra é feroz, assim. Mas não, mas o Ugra Narasimha é diferente. Toda esse kata foi em Satyuga. Em cada kalpa também é diferente, cada dia do Brahma. Por exemplo, lá em Navadvipa, em uma Satyuga, em algum dia de Brahma, Nrsimhadeva apareceu e depois de matar Hiranyakashipu, ele foi lá em Navadvipa. Porque essas lilas acontecem em diferentes kalpas. E as lilas são diferentes em cada dia de Brahma. Então tem várias histórias. O Nrsimhadeva é um só. Mas em diferentes kalpas, em diferentes locais, ele faz passatempos. Em diferentes locais. Então quando a gente vai para Nrsimhapalli, por exemplo, em Navadvipadam, a gente também, vocês têm dacha de Nrsimhadeva. Os semideuses também fizeram orações. Por isso que lá é chamado de Devapalli, que os semideuses fizeram orações para Nrsimhadeva lá. São diferentes kalpas, as histórias diferentes. Então a gente está ouvindo, por exemplo, a gente vê a pilastra lá, tão grande. Aquilo foi de Satyuga. Em Satyuga, qual era a altura dos seres humanos? 21 braços de comprimento. Então, se a pessoa é alta, o braço da pessoa também é muito grande. Imagina uma criança de até mesmo 2 ou 3 anos. O braço da pessoa, braço assim, cotovelo até a ponta do dedo, essa medida. A altura da criança vai ser também 3,5 braços. Não, Yara mais. Então, o Vishnuratha, ele tem 11 meses de idade. Se você medir a altura dele, a altura dele vai ser exatamente 3 vezes e meia o comprimento da ponta do dedo até o cotovelo. Todos nós aqui também, a gente também tem 3 vezes e meio o comprimento da ponta do nosso dedo até o cotovelo. Quem que é o mais alto daqui? É o Jai Govinda Prabhu, estão falando. Ele também é alto ali, o Prabhu. Radha Shyamasundar. Ele também, a altura dele também é 3,5, esse tamanho, em hindi, em inglês chama braço, mão. Mas, acho que em português é braço, a ponta do dedo até o cotovelo. É 3 vezes e meio. E uma criança como Vishnuratha, um bebê também, 3,5 a altura. Já em Satyuga, a altura das pessoas era 21 vezes o braço, ou seja, 21 vezes da ponta do dedo até o cotovelo. Essa medida, multiplica por 21 vezes, é a altura da pessoa. E claro, a pessoa também é alta, imagina o tamanho da ponta do dedo até o cotovelo, é muito, muito grande. Então se pergunta, nossa, aquela pilastra era muito grande, né, que a gente vê a pilastra. Sim, mas a pilastra era muito grande. Então, milhares de anos também passaram, não dá para ter o darshan completo também hoje em dia. Então a gente tem que ter fé, Porque a gente conseguiu ver no topo da montanha, só um parênteses, a pilastra.
onde Nrsimhadeva apareceu. O Prahlada Maharaj Katha foi em qual era? Foi em Satyuga. Em Treta Yuga, os seres humanos, eles mediam qual era a altura? 14 vezes o tamanho do braço. Braço é cotovelo até a ponta do dedo. Já em Kali Yuga, somos o quê? Quanto mais a Kali Yuga vai avançando, mais a gente vai ficando baixinho. E também as eras vão mudando. Era 21, depois 14, e da Para Yuga, o tamanho dos seres humanos era 7 vezes o tamanho dessa mão ou do braço, né? Que é da ponta do dedo até o cotovelo. Já em Kali Yuga, 3,5. E lembrando também, quanto mais Kali Yuga vai avançando, mais os seres humanos vão ficando mais baixos. O Bhagavatam descreve. Depois eles vão ficar bem pequenininho assim, ó. O Gurudeva fez como se fosse o tamanho da mão, assim. É difícil ver, né? O Bhagavatam descreve isso aí. A natureza dos seres humanos vai se degradar demais. Os pensamentos, os comportamentos dos seres humanos vão ficar muito degradados. Muita luxúria. Quanto mais Kali Yuga avança, as dívidas vão ficar totalmente imersas em Kama, Krodha, luxúria, raiva, etc. Então a gente vê aquela pilastra que era muito, muito grande. Alguém me perguntou, mas é tão grande. Não dá pra ver. Parece que já não, ainda não é o mesmo. Mas é porque era muito, muito grande também. Como é que a gente vai entender? Às vezes eu dou um exemplo. 3 bêbados. Eles estavam andando, aí eles encontraram um grande pilastra, uma grande pilastra. Aí eles falaram assim, ó. Como é que foi construída essa pilastra aqui? Um dos bêbados falou: é muito fácil construir uma pilastra. Ó, cavaram a terra e botaram, fizeram como se fosse um poço assim. E aí levantaram o poço e fizeram aquela pilastra com poço. O outro falou: não, não, não. Aí o terceiro também falou: não. Como é que foi tão alta a pilastra aqui? Como? Ó, um subiu em cima do ombro do outro, uma pessoa em cima do ombro do outro, aí construíram. Então cada um deles explicou de acordo com o que eles pensavam. Mas isso na verdade foi em Satyuga. Aquela pilastra não tem cimento, não tem areia, é uma pedra em cima da outra. A pilastra onde Nrsimhadeva apareceu. Tem Prasta Yuga. Prasta Yuga significa a era das pedras, idade da pedra. Na idade da pedra, tudo era feito com pedras. Depois também teve a idade do ferro, bronze, de acordo com a história. Idade do... enfim. Tudo era feito de ferro uma época.
Depois era do idade do ताम्र युग का है, लोगों के बाद है ताम्र युग का है, तांबे जो कपाल, cobre. फिर आगे कौन सा? Depois teve da फिर prata. आगे गोल्ड। Depois do ouro. तो इसी प्रकार काल काल Então, assim, na influência do tempo, tudo acontece de acordo com o tempo. रावण की जो ये था, Ravana, por exemplo, कैसे बना? a cidade dele era feita de ouro. बना कि नहीं बना? Sim ou não? तो कहते हैं हनुमान तो उसको जला दिया था, Ah, mas Hanuman incendiou Lanka. सोना तो पिघल गई, फिर Então, o ouro derreteu. Então, como assim? Porque a cidade era feita de ouro? हनुमान जी जला दिया कि नहीं? Hanuman não queimou तो सोना क्या हो गया? अरे Lanka. पिघल गई। Então, o ouro de Lanka todo derreteu. A cidade era feita de ouro. तो फिर वो कैसे बनी? Como que ele fez, então? आप फिर दोबारा विश्वकर्मा के बना दिया। Falou, Ravana chamou Vishwakarma e mandou ele reconstruir Lanka. Sente-se, por favor, Saharikata. तो इसी प्रकार काल के अनुसार Então, tudo acontece de acordo com a influência do tempo. इसमें किसी प्रकार संदेह होना नहीं चाहिए। Não devemos nunca duvidar. भगवान की इच्छा से सब कुछ। Tudo acontece de acordo com o desejo do Senhor. जड़ आंखों से वो देखना और जड़ बुद्धि से उसके विचार करना चाहिए। A gente quer analisar de acordo com nossa mente e nossos olhos materiais. विचार करने के लिए क्या चाहिए? Mas para a gente analisar, भगवत कृपा चाहिए। né, para a gente entender, experimentar aquilo que é relacionado ao Senhor, a gente precisa de misericórdia. स्तुति में पाएंगे। No Brahma Stuti, देवो पदम Bhagavan diz: जनादि तत्तं भगवान महिनो रसायनो एको भी चिरण विचर। चिरकाल तक इस संसार में ज्ञान के द्वारा वो केवल चर्चा करते रहे। eternamente você vai ficar só discutindo, debatendo de acordo com o seu guia. Se você quiser conhecer através do conhecimento mental, você vai debater eternamente. Se você não tiver misericórdia do Senhor, você não vai conseguir entender. Atapite Deva Padam Budidaya. जनादि तत्तं भगवान महिनो रसायनो एको भी चिरण विचर। जानते वो जानते भोक्ता। कोई कहते मैं सब कुछ जान लिया Tem समझ। gente que diz: eu já sei de tudo, eu entendo tudo. Ah, é? Essa pessoa é um tolo, um idiota. É impossível saber sobre Deus, entender tudo sobre Deus. समझने के लिए जानने के लिए क्या? Para conhecer sobre o Senhor Supremo, você, na verdade, precisa da misericórdia do Senhor. ईश्वरेर कृपाले साहित्य जहारे ईश्वर तत्व से ही जाने वाले कार्य। जब प्रभु की कृपा जब तक नहीं हो, Enquanto você não receber a misericórdia do Senhor, você não vai conseguir entender sobre o Senhor. तत्व जाने के लिए हमें क्या चाहिए? Para saber sobre Bhagavan, precisamos da misericórdia do Senhor. Precisamos da misericórdia. भगवत कृपा ही वृंदावन बिहारी। इसलिए हम लोग इस स्थान पर जो आए बहुत सुंदर इस स्थान। Aquele local que a gente foi é muito bonito. अहो बलम और Arrobalam, Arrobilam. गड्ढा से प्रकट। Porque ele apareceu da fenda no pilar, né? Por isso é chamado de Arrobilam. Já no Chaitanya Charitamrita se refere a Arrobalam, por causa da força do Senhor Nityanadeva. कृष्णदेव भगवान की जय। याद रखना। Lembrem-se, बिल माने गड्ढा। falou, Bilam significa como, जैसे दर्शन किया ऐसे ही बोल रहे हैं। como se fosse uma caverna, um buraco, ou uma fenda, a melhor tradução. Ela falou assim, a devota perguntou, mas peraí, ele não nasceu da pilastra? Não foi uma caverna, um buraco, ou uma... O Gurudev está explicando, não, depende do humor. Olha só, se alguém está numa... और उसको खम्बा तोड़ दे। Porque quando quebrou a pilastra, ele saiu ali de dentro da fenda, né? Então, de acordo com como você vê, você entende ali. देवता लोग क्या बोले? Então, ele estava como se fosse a fenda, dentro da pilastra. E aí ele saiu dali de dentro. Isso é Arrobilam. E os semideuses falaram Arrobalam. Ó, Arro significa, ó, olha a força do Senhor Supremo. अहो देवता लोग आते हैं। Prabhupada Maharaj handwriting on the stone. Prabhupada Maharaj handwriting on the stone. Patsala?
Is that his handwriting? प्रहलाद महाराज लिखे लिखा है प्रहलाद महाराज सारे उनके विद्यार्थी के बोले Ah, então, perguntei sobre os escritos de Prahlada, que a gente viu a marca na pedra, que era como chama, a letra de Prahlada Maharaj, foi o que falaram. O Gurudeva falou, então, sim, ele deu instruções para os amigos da turma dele também. E ele fez todo mundo virar de seu discípulo, ele falou para todo mundo cantar o nome de Krishna na escola. Então, e depois até falaram assim, só tinha um Prahlada na escola e agora todo mundo virou Prahlada. Lindos locais. Okay. Devemos nos lembrar disso. Lembrar do quê? Que nem as gopis escutam. Elas ouvem os passatempos de Krishna, de Ramachandra. Krishna falou, na vida passada eu era o Senhor Rama. As gopis falaram, qual que é a evidência disso? As gopis falaram, a gente ouviu que o Senhor Rama construiu uma ponte em cima do mar. Uma ponte gigante. Então, nessa turnê a gente vai também no Setubandhana e Rameshwara, nesse local. Ah, é? Deixa eu ver. As gopis perguntaram para Krishna, você por acaso é Rama mesmo? Que isso? Se você fosse mesmo Rama construir uma ponte, que nem Purnama se falou, deixa eu ver então se você consegue. Lá em Vraja tem um local chamado... Lá em Kamyavan tem esse local, Setubandhana Rameshwara. Krishna construiu uma deidade do Senhor Shiva, manifestou ali na hora. Krishna estabeleceu a deidade de Shiva. As gopis falaram, e daí? Só que você fez esse Shiva, podia ter sido feito de areia até esse Shiva. Deixa eu ver mesmo, deixa eu ver fazer a ponte em cima da água. Aí tinha um lago. Constrói a ponte aí. Vamos ver se os macacos vão te ajudar. Krishna tocou a flauta e imediatamente milhares de macacos vieram. Milhares. E todos os macacos, só de Krishna indicar assim, né, finalizar, todos os macacos fizeram uma linda ponte. As gopis, vamos ver se é verdade mesmo. Vamos ver se testar. Sim. Mesmo assim, os gopis não acreditaram que Krishna é Bhagavan. Ah, ele sabe alguma mágica, algum truque, alguma coisa. Obteve uma perfeição no mantra Siddhi, falou. E aí o que ele está falando está acontecendo, mas as gopis nunca acreditam que Krishna na vida passada era Rama. Mas no estágio de separação os gopis falam. No Gopi Gita. Qual é o verso? Perdão. Brahmana Gita. Mrigayurupa Viprate Lubda Dharma. Os gopis falam, Srimati Radhika, em Loucura Transcendental diz: Oh, Brahmara, oh, abelhão, eu sei como seu amigo é falso. Existe alguém que come carne de macaco nesse mundo, que mata macaco? Ninguém caça macacos. Mas o seu amigo, em seu Rama Avatara, matou um macaco. Matou ou não matou Bali? O que Bali tinha feito de errado? Fala pra mim. E ele matou Bali por causa do próprio interesse que ele tinha, do interesse próprio dele. Ele fez o quê? Ele fez amizade com um dos irmãos, com Sugriva. E matou Bali, o outro irmão.
Isso é falsidade ou não é? Isso é hipocrisia ou não é? अरे बताओ ये क्या था? ये जो उसके 3 अवतार भी पता है। Eu conheço 3 avatares dele. Rama Avatar, Vamana Avatara. E no Vamana Avatara, ele fingiu que era pequenininho, mostrou que tinha um pezinho. Ah, eu não tenho cobiça, sou filho de Brahmana, quero só 3 pezinhos de passinhos de terra. Só quero 3 passinhos de terra. Não tem por que eu ter mais que isso. Então ele se apresentou como um menino Brahmana, mas na hora de pegar a doação, manifestou um pé gigantesco. Os Brahmanas, eles são o quê? Na verdade, não tem cobiça. Se aquele Brahmana tem cobiça, porque essa pessoa não é um Brahmana mesmo. Fica pedindo, me dá isso, me dá, me dá. O Brahma tem que estar satisfeito com o quanto você der. Ele mediu com o próprio pé dele. Ele mostrou que o pé dele tinha 1,5 polegadas. São 2 polegadas. Mas na hora de levar a doação, ele manifestou um pé gigante. Um pé foi suficiente para cobrir a terra inteira. O outro pé foi até a Swarga. E ainda falou que tinha mais um terceiro pé ainda. Mas o ser humano nunca tem 3 pés, só tem 2 pés. Ele Quantos pés você tem? 2. Tem mesmo? Mas seu pé nem funciona direito. Seu pé anda? Você consegue andar? Cadê ela? Não consegue andar. Então me fala. E então ele manifestou um terceiro pé ainda por cima. Olha só isso aí. E falou para Bali Maharaj, onde que eu boto meu terceiro pé? Isso é falsidade, hipocrisia, duplicidade. Então, no amor de separação, por um instante, alguns instantes, esse Aishwarya Bhava, o amor de opulência, surge no coração de Shrimati Radhika. Por um instante, aparece no coração dela. No amor de separação, sem virar Radhashi. Por um momento aparece. Quando passa a separação, esse amor desaparece. O amor de separação às vezes vem esse conhecimento. E também tudo que elas falam no amor de separação, elas não estão falando algo que elas mesmas pensam e tal, mas algo que elas ouviram de alguém. Isso que elas repetem. Shri Vishnu Chakravarti, ele dá um exemplo. Imagina uma pessoa pobre, um menino pobre, que na hora do casamento, os ornamentos que ele usou no casamento dele foram alugados. Ele alugou a roupa, os ornamentos. Então ele estava usando os ornamentos no casamento dele, mas era tudo alugado, só para usar por uma noite. E depois do casamento ele devolve os seus ornamentos. Da mesma forma, o que as gopis falam, esse é Aishwarya Katha. Por exemplo, elas falam para o Senhor, para Krishna. Falaram, no caso para Belhão, perdão. Falaram assim, sobre o Rama Avatara, Vamana Avatara, citando outras encarnações do Senhor. Falando para Belhão. Então, no momento, na separação, às vezes tem esse Aishwarya Spurti. E aí quando termina a separação, elas voltam para o estágio anterior.
Entendeu? Já são 9 horas, já vamos tomar pra chá. Mas você falou que ia chegar às 8? Por favor, fale o programa de amanhã. Hare Krishna, Hare Bol. Tomorrow morning, 3:30, everyone should be ready. Amanhã de manhã, às 3h30 da manhã, todos devem estar prontos, porque às 4 em ponto a gente vai sair. Tomorrow morning, 3:30. Amanhã às 3h30, todos devem estar prontos, porque às 4 em ponto a gente vai sair para Tirupati. Coming on time, Quem não chegar na hora, own cab and come reach Tirupati. vem de táxi, tá? Porque amanhã, cedo de manhã, 3h30, tomem banho, pegam suas malas e sentem no ônibus. Se sentem no ônibus. Se você chegar depois das 3h30 da manhã, vocês devem sozinhos ir para Tirupati. Amanhã é o check-out. Levem suas malas consigo. Às 3h30 da manhã. E devem também lembrar uma malinha também. Lembrem também de levar uma malinha bem pequenininha, separada, com uma muda de roupa para um dia. Nossa, a caixa daqui gruda tá dando.